Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu dividi ele em duas partes, tá? E na primeira parte eu quero falar sobre a necessidade de você trabalhar com o que você ama, tá? E pode ser que seja algo meio instintivo assim, mas eu quero te trazer aqui uma visão prática de quem passou por um processo de trabalhar com algo que não via mais sentido, mesmo ganhando muito bem, e que ao longo desse processo eu construí uma nova carreira em torno de algo que naquela época eu nem sabia que eu sabia fazer. E como é que foi todo esse processo e como é que eu me sinto hoje em relação a isso, tá? Por quê? Porque eu acho que você pode se reconhecer em alguma fase dessa, em alguma etapa desse processo, e isso pode te ajudar hoje com alguma decisão que você precise tomar em relação à tua profissão. Só para você ter uma noção, esse período da minha vida, ele cristalizou uma premissa que me direciona em toda decisão profissional que eu tomo, que é o seguinte: eu preciso trabalhar com algo que eu goste, sempre, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso sem romantização, sério mesmo. Vou falar de um viés bem prático aqui sobre isso. E a segunda etapa, segunda parte do vídeo, é quais são os sinais que você precisa observar e que vão dizer para você que está na hora de você mudar. Ou seja, de largar o que você faz hoje para olhar para o mercado e fazer alguma outra coisa, procurar alguma outra coisa baseada no que você já sabe, sem começar do zero, ok? E quando eu digo largar o que você faz hoje, não é largar sem chutar balde, não. É planejar, começar pelo menos a planejar algo para fazer, começar às vezes em paralelo e tal, e depois você migrar, beleza? Então, essa é a minha missão aqui nesse vídeo, e eu espero realmente que ele te ajude a fazer algumas reflexões sobre o momento que você está vivenciando aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte. Por que a gente precisa trabalhar com o que a gente ama? Culturalmente, nós aprendemos que o trabalho é obrigação e o prazer ele acontece naquelas horas vagas, né? Nas horas de lazer em si. Mas dá para você mesclar o prazer com o trabalho. E não é intuitivo o quanto de benefício que isso traz. Por quê? Porque a gente instintivamente pensa, ah, beleza, vou gostar do que eu faço no meu dia a dia. Mas isso traz diversos outros benefícios para você, tanto em relação à tua própria saúde física, quanto aos teus relacionamentos e até ganho financeiro, tá? Vou tentar explicar um pouquinho melhor isso aqui. Vamos por partes. Quando você, por exemplo, eu aqui trabalho escrevendo, né? E olha que interessante, o que me motivou para me tornar redator foi a escrita em si. Mas hoje eu não faço só a escrita, né? Eu não passo o dia inteiro escrevendo. Eu criei um negócio de escrita, ou um negócio em torno da escrita, ou uma carreira em torno da escrita. Então eu tenho várias atividades aqui e o conjunto delas me dão muito prazer. Agora, lembra que eu falei que não era para romantizar, né? Quando eu falo de trabalhar com o que você ama, não é aquela visão de Poliana ou um mundo de Bob. Se você não reconhecer essas referências, caça aí, porque isso aí é mais velha guarda, né? Mas assim, não é algo que você só vai fazer o que você gosta todo dia, o dia inteiro. Ah, trabalhe com o que você ame e nunca mais trabalhe um dia na sua vida. Isso é caô, não existe, tá? Por quê? Porque trabalho é trabalho, envolve obrigação, responsabilidade e tal. Quando eu falo você trabalhar com o que você ama, significa que 70% das atividades que você vai desenvolver vão ser prazerosas para você. E para que isso aconteça, e aqui está o pulo do gato, elas precisam estar intrinsecamente relacionadas às tuas habilidades naturais, tá? O que são habilidades naturais? São aquelas que você nasceu com predisposição para desenvolver. Então eu acredito, né, e eu já estudei muito sobre isso, que nós nascemos com diversas possibilidades para desenvolver essas habilidades, tá? Ou seja, tem gente que nasce com predisposição para ser um bom músico, um bom jogador de futebol, um bom escritor e tal. Então é isso que eu estou falando. Mas se você não desenvolver de maneira consciente essa predisposição, isso nunca vai virar uma habilidade. E você nunca vai ganhar dinheiro com isso, tá? Então você tem que perceber o seguinte: 70% do teu tempo você tem que estar realizando essas atividades relacionadas às tuas habilidades que você vai estar desenvolvendo ou até vai desenvolver. Isso vai te dar prazer. Por exemplo, se você gosta de escrever, você tem uma predisposição a ser escritor e você vai ter muito mais prazer escrevendo um texto do que trabalhando numa planilha cheia de números.
Um exemplo prático para você já perceber logo a diferença. Imagina 70% do teu dia ser preenchido com planilha, com número, com análise de dados. Se você for como eu, que gosta muito de escrever, você vai cortar os pulsos no primeiro mês, tá? Ou seja, daí é que vem o prazer do teu trabalho, tá? Mas não é daí que vem só a realização do que você vai fazer. Por quê? Uma coisa que eu descobri nas minhas duas transições de carreira, né, que eu saí lá da meteorologia, virei coach de carreira e depois virei copywriter, né, profissional de marketing de conteúdo, que é o seguinte, a realização que você vai ter dentro de uma carreira, isso está muito ligado aos valores que você tem. Mas é a soma de duas coisas. Uma eu já falei, são as atividades que você realiza no seu dia a dia, 70% delas tem que ser prazerosas. Mas a outra, que é tão importante quanto, é o ambiente onde você está realizando essas atividades. Tá? E esse ambiente não tem certo nem errado. Ele pode ser, por exemplo, a CLT dentro de uma empresa, pode ser PJ fazendo freela para um monte de empresa, pode ser empreendendo com um negócio de escrita, tá? Então pode ser tudo isso. Então o que é um ambiente? É onde você vai desenvolver essas atividades. Quando eu percebi isso lá atrás, quando eu ainda estava dentro da empresa trabalhando como meteorologista, eu percebi que eu não cabia mais dentro de um prédio para ficar de 8 às 18 ali recebendo ordem das pessoas e tal. Não era mais o que me motivava, não me realizava. Então eu fui descobrir o que me realizava. E nesse caminho eu descobri o quê? O que me realiza é isso aqui, ó. É eu trabalhar em casa, tranquilo e sozinho de preferência, né? Lógico que por força do volume de trabalho, em alguns momentos eu já tive funcionário, eu tive até 4 pessoas trabalhando para mim, né? Remotamente. Mas eu me realizo mesmo aqui, ó. Eu comigo mesmo, tá? Então, e esse ambiente aqui, onde eu tenho liberdade, onde eu tenho tranquilidade, onde eu tenho flexibilidade. Isso são valores, tá? Se os seus valores são estabilidade, são, sei lá, aversão ao risco e tal, alguma coisa nesse sentido, então, que são mais ou menos o contrário do que eu falei aqui, né, dos meus valores, você vai se sentir mais feliz dentro de uma empresa. E tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. O importante é você perceber o seguinte, a soma das duas coisas. 70% das suas atividades têm que estar relacionadas com suas habilidades naturais e você tem que desenvolver essas habilidades dentro de um ambiente alinhado com os teus valores primordiais, tá bom? E os outros 30% das atividades são as chatas que todo trabalho tem. Por isso que não existe romantização, percebe? Você tem que fazer essa escolha com o pé no chão e demanda muito autoconhecimento isso. Você tem que olhar para você com carinho, com cuidado e entender onde é que estão as suas habilidades naturais, quais são os valores que hoje estão sendo atacados de repente no teu trabalho atual. Por que você hoje está se sentindo frustrado, triste, infeliz? Por que você não vê mais sentido no que você faz? Talvez você não veja sentido no que você faz, mas não por conta das atividades, mas por conta do ambiente. Então, esse auto-olhar é importante para você. Às vezes, a gente está imerso ali no problema, você não consegue perceber. Eu, por exemplo, na minha primeira transição, eu contratei um outro coach de carreira para me ajudar a enxergar isso tudo e foi maravilhoso. Foi um processo que eu levo hoje com muito carinho no meu coração, até hoje, né? Porque o que eu aprendi ali, eu trago até hoje como uma premissa de trabalhar só com o que eu amo. Foi isso que me fez, por exemplo, sair de coach de carreira para virar redator. Porque eu descobri que a escrita era algo que me motivava. Eu gostava mais de escrever de qualquer outra coisa. Pode ser que amanhã eu descubra outra coisa e eu faça outra mudança. Mas tem que estar alinhado com o que eu acredito, com o que eu gosto, né? Então, era isso, essa primeira reflexão dessa primeira parte do vídeo que eu queria trazer para você. Agora a segunda parte. Os sinais que você precisa prestar atenção que estão dizendo, ou às vezes gritando, que você precisa mudar o que você está fazendo hoje, em termos profissionais, tá? Então, o primeiro deles é, você trabalha só pelo salário. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque a gente vincula o trabalho a ganhar um salário para pagar as contas. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Inclusive, não tem nada de errado você ter a ambição de ganhar muito bem. Agora, o salário, e tem várias pesquisas que demonstram isso, ele é um péssimo motivador por si só, tá? Por si só. Então, se você entra num trabalho olhando só o valor do salário, sem entender se o que você vai desenvolver lá dentro está alinhado com o teu perfil, você vai sofrer. É fato, você vai sofrer. E aí vai da tua resiliência de aguentar esse sofrimento, porque pode ser que você não aguente. Eu já tive, por exemplo, quando eu era coach de carreira, eu ajudei uma menina
ela veio me contar um caso, né? Que ela tinha conseguido um emprego, foi porque precisava daquele emprego, né? Precisava do salário daquele emprego, e ela nem pensou no que ela ia fazer lá dentro. Ela saiu no primeiro mês, porque ela não aguentava a cultura da empresa, não aguentava o que ela precisava fazer lá e tal, enfim. É um exemplo disso, tá? Então você precisa entender isso, ok? Muito bem. Então, o primeiro sinal é esse. Eu estou trabalhando só pelo salário? O que eu faço lá dentro não me motiva para mais nada? Isso é importante você entender, ok? Aí depois, uma coisa que eu já falei aqui, né? O segundo sinal. Perdeu o sentido o meu trabalho lá dentro o meu trabalho atual, né? Perdeu o sentido. E aí pode ser duas coisas, ó. Pode ser o teu trabalho na empresa que você está hoje, ou pode ser a tua carreira como um todo, ok? E aí entra o autoconhecimento que eu falei das habilidades naturais. Se as tuas habilidades naturais não batem com o que você faz hoje dentro da empresa, mas batem com a escolha de profissão que você tem, tudo bem. Teu problema é mudar de empresa. Agora, se não bate mais, tipo, o core da tua profissão não bate mais no teu coração, não faz mais ele bater mais rápido, sabe? Não te motiva mais, aí tá na hora de você olhar para outra área do mercado. Aí tá na hora de você olhar para as tuas habilidades naturais que talvez você não tenha olhado ainda, como eu naquela época nunca tinha olhado para escrita na minha vida, né? Fui olhar, inclusive na minha segunda transição de carreira só, bem uns 3 anos depois só, que eu fui olhar para isso, mas o que me fez mudar, por exemplo, de meteorologia para coach de carreira? Porque eu percebi que eu gostava de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas, desenvolver pessoas. Isso me levou a ser coach de carreira. E era uma habilidade que eu nunca tinha percebido antes como meteorologista, porque eu não precisava, né? Como meteorologista. Então, quais são as habilidades que hoje você não percebeu ainda que você tem, que você não usa no teu trabalho atual, mas que podem te ajudar a ir para outra área de mercado? Se você gosta de escrever natural, né? Vem para cá, trabalhar como copywriter e eu posso te ajudar nisso, inclusive tem um curso sobre isso, vou botar aqui embaixo o link na descrição, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso para isso, né? Ganhe dinheiro escrevendo para as empresas, que te dá um passo a passo para você entrar nesse mercado. Mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser gestão, pode ser tirar fotografia, pode ser fazer vídeo, pode ser, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Então olha para essas habilidades naturais. E aí, uma outra coisa, você só se diverte fora do trabalho. E não é que você vá se divertir trabalhando, mas você sente prazer trabalhando, né? As coisas estão mais ou menos assim, intrínsecas, né? Isso tudo que eu estou falando. Você só sente prazer quando você está fora do seu trabalho. No fim de semana, esse tipo de coisa, né? Ou depois que você sai das 18 horas. Outro dia eu vi uma frase que me impactou muito, que me remeteu àquela época. Por quê? A frase era mais ou menos assim: pare de viver só depois das 18 horas. Olha que doido isso. E era exatamente assim que eu me sentia naquela época. Eu só voltava a viver depois que eu saí da empresa. Olha que triste isso, né? Ou então no final de semana. E uma outra coisa também que as pessoas até falam muito sobre isso hoje, nem tanto, né? Mas se você jogar aí no Google, você vai ver a síndrome do Fantástico. Naquela época, né, que muita gente assistiu o Fantástico, hoje talvez seja a síndrome da Netflix. Por quê? Chega domingo de noite, você senta lá na tua sala, vai ver uma sériezinha para relaxar, né? E na tua cabeça você já começa a pensar: amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho que voltar para aquele lugar. Amanhã eu tenho que aguentar aquele meu chefe desgraçado. Amanhã eu tenho que fazer aquilo que eu não gosto mais. E aí vai dando aquela coisa, a dor de barriga, o teu estômago começa a jogar ácido clorídrico ali dentro, você começa a ter aquela azia, enfim, você começa a se sentir triste. Então esse também é um sinal, percebe? Então se você está sofrendo um ou mais desses sinais, para e pensa. Por quê? Quando você consegue girar essa chave, e mesmo que você, só de descobrir isso, e você olhar para o mercado e descobrir para onde você quer ir, já vai te dar uma outra energia. Você já vai se sentir completamente diferente. Pode acreditar em mim. Só que aí você vai ficar cada vez mais ansioso para largar o que você faz hoje, né? E não tem problema nenhum, desde que seja planejado, direitinho. Eu levei quase 1 ano para sair do meu trabalho, para poder empreender, tá? 1 ano, guardei dinheiro, estudei, deixei de estudar algumas coisas ali que depois me deu problema na frente, mas isso é para outro vídeo, né? Faltou um pouquinho mais de preparação para mim nesse sentido, mas a ideia é essa: você se preparar, fazer em paralelo
algumas coisas, testar as coisas em paralelo, sem largar o que você faz hoje, para ser com segurança e com confiança essa transição, tá bom? E você vai perceber que quando você fizer a transição, não tem preço você trabalhar com algo que você gosta. Não tem preço. Inclusive, uma coisa que eu não falei antes, né? Você ganha mais. Por quê? É tudo uma consequência. Quando você desenvolve as suas habilidades naturais, você faz melhor aquelas atividades do que quem não tem aquelas habilidades naturais. Então você se destaca no mercado. Se você se destaca no mercado, você ganha mais. Você pode cobrar mais se você for empreender, por exemplo, se você for prestar serviço, como é o meu caso. Você pode cobrar mais porque você faz aquilo melhor do que os outros que não têm aquelas habilidades naturais. Tá? Então até financeiramente isso te ajuda. Você se sente mais realizado, você se sente mais feliz. E aí, quando a gente está mais realizado e mais feliz, o nosso relacionamento em casa melhora, né? Com a esposa, com os filhos, com a família, e você ganha mais. Olha que maravilha, tá? Então, eu espero ter te convencido de que vale muito a pena, não só vale a pena, mas que é necessário você trabalhar com o que você ama. E isso vai te trazer diversos benefícios. E se você gosta de escrever, se essa for a tua habilidade natural, vem para cá, vem no meu curso aqui embaixo, ou se você quiser trocar uma ideia sobre isso, me chama no LinkedIn ou no Instagram, Eduardo B. Correia. Melhor no LinkedIn, que lá eu estou colocando vários conteúdos profundos sobre captar cliente, começar uma nova vida, trabalhar com escrita, né? A carreira de copywriter em si. Se você se interessar por isso, no LinkedIn é melhor do que no Instagram, que lá eu publico posts mais detalhados, mais profundos sobre isso, tá bom? Mas me chama, me manda mensagem e a gente troca uma ideia. E eu quero saber também o que você achou desse vídeo. Ele é um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal, não é tão técnico assim, mas é um vídeo que eu senti que eu precisava trazer isso aqui para você, e é por isso que eu gravei ele. Então comenta aqui embaixo se ele te ajudou de alguma maneira, se te fez refletir alguma coisa, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!